Salve, salve, comunidade! Começando agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso queridíssimo podcast Sementes da Escuta. Uma jornada de cultivos e compartilhamentos sobre o escutar. E hoje nós vamos falar sobre educação com uma pessoa, o Felipe Nassar, que é especialista no tema. Bom, eu sou o Felipe Petenucci. E eu sou Vinícius Barros, hoje recebendo então o Felipe Nassar, formado em Psicologia pela USP, Ribeirão Preto, graduado em Letras pelo Centro Universitário Barão de Mauá. Ele também possui especialização em História da Arte pela FAAP. Hoje, o Felipe é professor do Criar Redação e da FAAP, além de coordenador do ensino médio da Escola Miró. Vai ser uma conversa super legal, importante aqui. Vamos refletir sobre pedagogia, educação, psicologia na educação. Então venha com a gente. Bora escutar? Bom, então eu já queria agradecer o nosso convidado, Felipe. Seja bem-vindo aqui, o xará do meu parceiro aqui do podcast. Eu tô brincando que hoje que a gente está com o Felipe em dobro. Então vamos que vamos. Eu já, assim, seja muito bem-vindo e diga quem é Felipe Nassar. Se apresente, por favor. Puxa, essa pergunta é bem difícil, hein? Vou tomar um golinho do meu café alucinógeno aqui. Aí vem coisa boa. Falando sério. Não, ó, vou falar para vocês. Não sei, cara. Quando eu mandei o currículo também, eu pensei, não vou ser pedante, vou mandar as coisas que eu fiz e aquilo que me define profissionalmente. Mas é assim, né? A gente pergunta para alguém quem é a pessoa, a gente pergunta o que ela trabalha, né? Então, eu acho que isso já é uma marca meio terrível da nossa vida produtiva, né? Sim, quem eu sou mesmo, né? Não sei, vou ficar me perguntando. Eu sou na verdade, eu acho que eu me defini sempre pela literatura, né? Então eu acho que o que me marca como pessoa é transformar em literárias as minhas experiências profissionais, pessoais. É uma coisa que eu faço, assim. Não me preocupo, nunca quis assim publicar nem nada, mas eu gosto, nem que seja eu contar histórias mesmo, falando, né? Mas eu transformo em experiências literárias as coisas que eu vivo na minha vida. Então, é assim que eu me defino. Sim, estudei psicologia, depois estudei letras, etc., tal, mas trabalho hoje como professor, coordenador e tal, mas eu me defino meio desse jeito, assim, uma pessoa meio em dúvida existencial, em geral. Falando sério, me sinto bem assim mesmo. Bem-vindo ao clube, então. Não, quando eu fui estudar psicologia, a brincadeira que todo mundo fazia na classe, meus amigos de colegial, assim, de ensino médio, que na época era colegial, o pessoal falava muito assim, você vai estudar para se entender, né? Porque você é louco, né? E eu falava, com certeza. Nunca achei que fosse uma brincadeira despropositada, na verdade. Até porque eu aprendi com o tempo que o maior transtorno de todos é a normalidade. Então, se tem um distúrbio que você tem que estudar, né? Vou falar para vocês que na psicologia da USP, na década de 90, olha eu já começando a contar a história, mas eu fico empolgado de pensar na minha vida. Minha filha já está olhando com cara que ela fala que eu sou narcisista. Todo professor é meio narcisista, assim. Mas o negócio todo não, né? Relativo. Ela já falou também aqui, nem todo. Mas, assim, de forma geral, pra vocês terem uma ideia, na psicologia, no terceiro ano da psicologia, tinha uma matéria chamada, não sei se vocês têm, distúrbios emocionais e comportamentais. Vocês têm uma matéria dessa? Acho que não. Não? E não tinha, não sei se tem hoje no curso que eu fiz, né? Mas na época tinha. Isso era 94, que é o terceiro ano meu na faculdade. E assim, a professora era ótima, adorava a professora, mas ela cometeu erros crassos, assim, absurdos. Entre outros, não colocar a normalidade como um distúrbio a ser estudado. Acho que esse é o principal. Mas, assim, fazendo um parênteses rápido, a gente pode até discutir isso depois, porque antes eu quero me apresentar mais. Mas, assim,
um dos distúrbios que ela colocou, só para você ter uma ideia, só para vocês dois terem uma ideia, vem um nome assim, ó, homossexualismo, certo? Esse foi um deles. Eu levantei a mão e perguntei para ela se não era melhor tirar. Não se falava a palavra homossexualidade na época, quer dizer, se falava, não era comum ainda, essa luta ainda não tinha sido conquistada linguisticamente, no mínimo, né? Então, ela colocou como distúrbio, a classe ficou quieta, era para a turma se dividir em grupos, para cada um escolher um distúrbio dos colocados lá, aí faziam grupos e faziam seminários. Formato, assim, eu achava bacana, eu achava gostoso esse formato. Ouvia as falas dos outros alunos sobre outras questões, né? Mas aí eu falei, levantei a mão e perguntei para elas, você não acha que tem que retirar o homossexualismo? Na verdade, não é um distúrbio. Já naquela época já se dizia que não era, né? E que essa classificação da homossexualidade como doença era já vista na década de 90 como reflexo total do preconceito. E aí ela disse assim para mim, eu estou te estranhando, estou achando que você joga no outro time, hein? E aí eu falei para... E olha, eu estou falando, ela era uma professora legal, mas imagina falar isso. Eu falei para ela, tá bom, que seja, então, sou mó viado, então, né? Sim. Era um negócio assim, quer dizer, eu falei para ela assim, olha, tanto faz, né? Tanto faz, não é essa questão, né? Não estou falando em meu nome, né? Estou falando uma discussão muito mais abrangente, né? E teve, viu, esse seminário. Esse seminário aconteceu. Teve um grupo que se dedicou a ele. Até hoje eu cobro essas pessoas. No encontro de... É que seria esse ano, daí não teve por causa da pandemia. Mas seria um encontro de 25 anos de formado. Mas no encontro de 20 anos eu lembrei algumas pessoas. Não sei se vocês se lembram, mas vocês estavam nessa barca. E as pessoas meio que assim, confessaram que era uma coisa que se pensava mesmo na década de 90. Algumas ainda com viés religioso, né? Tem psicólogo de todo tipo, né? Agora, como foi que eu entrei na psicologia, né? É essa a questão ou como eu saí dela? Tudo. Acho que já pode, já que você nos ajudou aí com a nossa curiosidade, que é exatamente essa, diga como você entrou e como você saiu. Não, olha, eu prestei psicologia, na época eu dizia para mim mesmo, isso é bem marca da minha análise pessoal depois, que aí eu fiz 8 anos de análise, quando eu estava quase me formando, eu comecei. E uma das conclusões que eu cheguei, isso é bem Machado de Assis, assim, você ressignifica essas experiências que você teve antes, no passado, né? Então, uma das conclusões que eu cheguei durante a análise, e até hoje tenho isso em mente, é que era uma fuga dizer isso, mas naquele instante, quando eu prestei psicologia, eu dizia que era por exclusão, que eu não me encaixava em nenhuma, me sentia completamente fora, não me via como engenheiro, médico, professor ou enfermeiro ou qualquer outra profissão, assim, não conseguia me ver em outra profissão. Então, eu olhava a lista daquilo que era oferecido nas faculdades e pensava, qual que é meu lugar no mundo? Eu não sei. Exatamente porque eu não sei, psicologia pareceu cair bem. Então, naquele instante, eu dizia que era por exclusão. Aos poucos, eu fui entendendo que foi uma escolha que tem a ver com essa sensação de exclusão, mas foi uma escolha bem calculada assim, a partir assim, do que eu era na minha família também, de ser um pouco mais reflexivo, de querer me entender, de querer me desentender. Então, e psicologia me parece que é uma coisa que trabalha de uma outra forma o tempo. Então, eu sempre tive essa questão de ser ocioso, improdutivo, e a psicologia me permitiu dar um sentido para essa improdutividade. E depois, aí eu fiz psicologia, né? Eu fiz os 5 anos, né? Mas quando eu estava no segundo ano, o pessoal da USP abriu um cursinho chamado CAP, ele existe até hoje, chama Centro de Apoio Estudantil, um cursinho para o pessoal de baixa renda. Tinha um professor, o cursinho tinha sido aberto 1 ano antes, quando eu estava no primeiro. As aulas eram lá no Mouzinho. Quem organizava isso foi um cara que me ensinou muito de sala de aula, chamado Miro, por coincidência é parecido com Miró, né? Miro é o nome dele, ele é professor da rede estadual até hoje. Não sei se é o sobrenome, se é o nome, mas sempre chamei ele de Miro.
e ele coordenava o cursinho do UCAP, né? E aí tinha um professor de literatura que era muito bom, muito bacana, fazia psicologia. E para mim ele já era uma referência, assim, a gente sempre conversava de literatura, ele estava tipo no quarto ou quinto ano, e ele largou a psicologia quase terminando e foi fazer letras em São Paulo. Acho que ele largou no fim do quarto ano. Ele falou, não é para mim mesmo, estou dando essa aula, eu quero fazer letras, quero fazer outra coisa. Você não quer pegar minhas aulas? Eu falei, eu sou muito novo, né? Que eu tinha 19 anos quando eu entrei em sala de aula a primeira vez. Então, assim, é um cursinho de apoio e tal. Não, eu levava super a sério, dava um curso de literatura anual, um cursinho, né, para uma turma, eram 2 turmas de 50 alunos, era uma situação assim, entrar em sala de aula com 19 anos, tudo bem, eu também sempre soube me divertir, assim, mas ia lá de boa, falava, eu quero aprender, acho que primeira aula que eu dei nesse cursinho, eu não segurei o giz, porque estava tremendo tanto que eu falei, os alunos vão perceber que eu estou nervoso. Aí eu só falei, que vocês estão vendo que eu falo para caramba. Aí falei um monte e foi a minha primeira aula. Mas o mais importante ainda foi a segunda aula, que eu falei assim, eu vou começar pelo classicismo, trovadorismo, humanismo, acho que essa turma aqui não vai gostar. Começar pelo classicismo. Aí eu peguei, era o que a gente fazia na época, né? Peguei um livro do Camões, escolhi 3 sonetos, pedi 3 xerox, aí recortei, colei os sonetos numa folha sulfite, né? Escrevi na folha sonetos de Camões, classicismo, e mandei xerocar de novo, né? Então, esse copia e cola, assim, a gente fazia manualmente, era normal na década de 90, né? E aí fui dar essa aula, e acho que, assim, saí com a sensação de que, assim, a primeira aula tinha sido novidade para todos, eu era um professor bem jovem, a maioria eram professores da USP, alguns alunos, então eu me sentia bem virgem mesmo para fazer aquilo. Saí da segunda aula pensando, não é a minha, eu não sou bom professor, foi péssima a minha aula, teve um momento que ninguém mais prestava atenção e eu gostei disso. Quanto mais conversavam, mais eu pensava, não vou ser julgado pelas besteiras que eu estou falando. E, assim, falava, que bom, né? Conversa aí, bagunça na minha aula, nem presta atenção, virou aquela aula que o pessoal hoje chama de várzea, né? Virou aquela várzea e só 2 prestaram atenção, eram 2 alunos que estavam na frente, começaram a fazer umas perguntas de Camões. Comecei a responder sem paciência para eles e conversei um pouco com eles e comecei mais tarde, terminei mais cedo, foi péssimo, não teve muito sentido aquela aula. Aqueles papéis ficaram jogados e depois você sabe que a coisa mais comum de escola, você vê um papel que você tira xerox, tal, não sei o quê, recortou, né? Pisado no chão na saída da escola, coisa mais comum, né? Aí tudo bem, eu saí e falei para o Miro, falei, não dá, eu não tenho dom, falei para ele, eu não tenho vocação, foi péssima a minha aula, eu queria testar, dei 2 aulas, acho que não valeu a pena, eu não sou bom professor, não nasci para isso, foi péssimo. E aí ele falou para mim assim, mas como que foi? Como assim você não é bom professor, né? Ele falou assim, quantos? O que aconteceu? Quantos prestaram atenção na aula? Eu falei, só 2, aqueles 2 lá da frente, chama tal e tal, sabe? Você deve saber, são os 2 alunos que estão aí, sei lá, já vem com um saber que a maioria ali não tem como vir com aquele saber de leitura, aquelas referências, porque eram pessoas com uma vida sofrida, né? Não tinham acesso à cultura, a livros, né? A cultura, sim, claro, mas não a cultura, digamos, essa que o vestibular, principalmente da época, valorizava. E aí ele falou para mim, 2 prestaram atenção, né? Eu sei onde eles moram. Aí ele falou, moram no bairro tal, né? Essa hora, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão sentando para comer um lanche na frente da Coab, ali, do lugar onde eles moravam, um carrinho de lanche ali. Eles estão sentando ali, eles estão conversando sobre Camões, provavelmente, com outras 2 pessoas, talvez. E os 2 estão falando para 2, que depois vão falar para mais 2, que depois para mais 2, e vai em PG até o fim. E você, de alguma forma, a sua aula vai se multiplicar de uma forma que você nem imagina. Ou então eles podem estar conversando na cozinha com a mãe deles,
enquanto eles ajudam a fazer a janta e falando o que eles aprenderam sobre o soneto e a forma do soneto e o significado do amor no soneto. Aí eu falei para ele, jura que é assim? Ele falou, é assim. Ninguém nasceu para dar aula. Não tem vocação nenhuma. Isso daí você vai aprender. Você vai se transformar e quando você dá aula, você aprende a dar aula. E ele era um professor de química que me falou que o Guimarães Rosa depois me disse que mestre é aquele que, de repente, aprende, não aquele que ensina. Né? Então, a partir dali eu falei, talvez eu vire professor. Mas eu virei mesmo, eu decidi fazer letras quando eu estava no 4º ano da faculdade, professor chamado José Francisco, professor de psicopatologia. E ele pediu para fazer era um trabalho, era análise de um caso. Então, você tinha que atender um paciente lá na faculdade, o pessoal da USP atende pessoas da comunidade, né? Eles sabem que vão ser atendidos por estudantes, mas é um serviço gratuito e todo mundo, né, ganha-ganha, né? O aluno ganha experiência e a comunidade também ganha essa experiência. E aí era para atender um paciente lá, e eu não atendi, eu atendi um, e foi embora, não voltou. São coisas que acontecem na vida de um psicólogo, sabe? A pessoa, se você quer ser clínico, por exemplo, era um estágio em psicologia clínica. A pessoa senta, faz uma sessão, desenvolve ou não alguma coisa, você marca uma segunda sessão, mas a pessoa não volta, certo? Então, isso aconteceu com um, depois com o outro, mesmo sendo de graça. Acho que eles não gostavam muito de mim, daí 3, 4 não foram. Foram 3 pessoas, e elas foram uma vez e não voltaram. E eu fui ficando meio envergonhado de ver pessoal ali atendendo um paciente e a coisa se desenvolvendo nas supervisões. Eu falava, estou tentando, não consegui. Aí parei de ir na supervisão, parei de ir atrás de paciente e fui deixando, falando, não, uma hora eu vou de novo. Era tipo uma coisa semestral, então era uma coisa meio assim, setembro vai passar, daí em outubro eu vou atrás, eu atendo umas 5 sessões, faço trabalho. Aí, em outubro também teve feriado, sei lá, as coisas foram passando, eu fui deixando. Quando eu vi, eu estava sem paciente, sem nada, e no dia seguinte tinha que entregar o trabalho às 8 da manhã. A análise do caso, certo? Mas eu teria que ter atendido alguém e feito a análise de um caso. E eu até larguei mão, eu pensei comigo, vou admitir, né? Vou falar para o professor, desculpa, não fiz, não sei se existe uma recuperação, não sei o que acontece, foi responsabilidade minha, eu desisti. Eu fiquei magoadinho que os pacientes iam embora e não consegui correr atrás, falhei, né? E ia dizer isso para ele. Até me lembro bem que tinha um amigo meu de outra cidade naquela noite, e ele falou para mim, preciso experimentar o chopp do Pinguim. Naquela época não tinha cerveja artesanal, o chopp do Pinguim era, sei lá, o patrimônio da cidade. Aí eu até falei, vou deixar quieto, não fazer esse trabalho, coisa nenhuma. Estava pensando o dia todo sem ter uma solução, né? Aí falei, bom, fiquei um semestre sem pensar em nada, né? Aí, de repente, um dia antes estava ali, aluno de estuda na véspera, né? Aí eu fui tomar um chopp com ele, tomei 3 chopps. Ele precisou sair, eu voltei para minha casa, morava numa república, o povo foi chegando, morava com 6 psicólogos, uma casa na Vila Tibério, 5 psicólogos e um biólogo. Na Vila Tibério, era aquela casa, um banheiro, uma casa numa zona. E aí, na rua Castro Alves, tanto que o pessoal chamava quem morava lá de Os Alves, né? Eram Os Alves, olha os Alves aí. Né? E era um povo meio sujo que ia chegando. Aí, aquela bagunça lá na Vila Tibério. Aí eu chegava 10 da noite lá, não tinha mais como estudar nem nada. Geralmente tinha uma banda de blues dentro da casa, entendeu? Rolava mó som, as pessoas curtiam ir lá também, ficar conversando. E ainda cheguei, tinha um grupo lá e conversei e tal, as pessoas foram embora, foram numa festa, não sei, era uma quinta, era normal na faculdade as pessoas irem na festa na quinta, né? Aí na sexta eu tinha que entregar esse trabalho. E era tipo uma meia-noite, os 3 chopps já tinham sido eliminados, eu já estava tranquilo, não tinha ficado bêbado nem nada, daí eu estava assim, tipo 00:30. Falei, eu vou terminar de ler o livro que eu estava lendo, Paixão Segundo o GH, da Clarice Lispector. Quando eu queria me divertir, eu não lia coisas de psicologia, eu lia literatura. Muito marcado que eu fui pela
Clarice Lispector, pelo Fernando Pessoa, por esses dois autores. Depois, pessoalmente, né? E um pouco depois pelo Salinger. Ele tinha um livro só, mas agora, que é o Apanhador no Campo de Centeio, mas agora eles, depois que ele morreu, eles estão publicando os livros que ele tinha deixado guardado. Não sei se vocês acompanham esse processo, é um autor que me marcou profundamente. Mas naquela época era um livro só, né? E aí, mas mesmo assim, era o livro para mim. E aí eu li A Paixão Segundo GH, eu terminei de ler o livro. Quando eu terminei, era umas 2 da manhã, pensei, agora vou dormir, vou falar do trabalho amanhã. Mas eu olhei para o livro assim, eu falei, quem sabe? Aí eu peguei o dado que o professor tinha passado, tinha nome, o cadastro da pessoa que foi a fazer terapia, né, com você, e as características dela, e eu completei o cadastro com a personagem GH, que é uma narradora personagem do livro. E eu fiz, só que eu dei um nome, assim, não lembro que nome que eu inventei, mas era uma coisa tipo Georgia Hatfield, sabe? Sei lá, não lembro. Mas eu inventei um nome que seria GH, né? E compus a análise como se todo o livro tivesse sido uma paciente que tivesse me falado aquilo. Então, foi como se eu tivesse atendido aquela paciente. E eu terminei 7h30 da manhã, à mão, né? Não tinha computador na minha casa, já existia o Word naquela época, mas estava começando. E era muito caro ter em casa. Aí eu fiz à mão, assim, uma coisa de umas 15 páginas à mão. Falei, não, vou mergulhar nisso, vou entregar isso. Estava 4 da manhã, fiz café falando, não, é isso que eu tenho que fazer, né? E aí entreguei para ele. Ele, na semana seguinte, falou para a classe, olha, a maior nota foi a do Felipe. Foi uma surpresa, porque eu não era um aluno muito bom na psicologia, eu era muito... Entrei, aquele espírito, entra com 17 anos, entrei com 17 anos, entrei assim, na maior farra, tentando me descobrir, tentando saber quem eu era, ainda não tinha certeza se ia ser psicólogo, estava no 4º ano, né? Dava minhas aulas no CAP, mas era um dia por semana, me satisfazia, era uma experiência que me bastava, estava legal, mas não me via também como professor ainda, não tinha certeza. E aí ele falou, olha, foi um bom trabalho, eu lembro que as meninas, a psicologia, tinha muita mulher na minha época, hoje tem um pouquinho mais de homem. Naquela época tinha 4 homens a classe, 36 mulheres. Aí elas falaram, parabéns, Felipe, que bom que você está se descobrindo na psicologia, né? Que legal isso, tal. E todo mundo falou, que bom que você atendeu um paciente profundo. Nossa, que bacana, né? E fez um trabalho, tal, que legal. Aí, quando terminou a aula, o professor encostou em mim e falou assim, olha, eu te dei a nota, você merece tudo, mas eu já averiguei lá na secretaria e as coisas foram me parecendo muito parecidas, né? Foram ficando muito semelhantes, daí eu conectei e eu já li A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, ele falou para mim. Então, ele falou, você vai ter essa nota e tudo, mas vai fazer letras, ele falou. Vai fazer letras. Acho que você vai se descobrir mais lá. E eu fui fazer letras. Sim, influenciado por ele também. Então, eu me formei na psicologia, fiz letras à noite, enquanto já começava a dar aula durante o dia, e assim foi. Daí se seguiu. Aí eu comecei a dar aula de português mesmo. Felipe, muito interessante, né, te escutar e escutar toda essa trajetória inicial da sua formação. E uma coisa que eu achei interessante nessa sua fala inicial, desde lá, né, quando a gente perguntou quem era o Felipe Nassar, você traz já uma crítica dizendo que normalmente na sociedade a gente acaba sendo identificado pela profissão, né? E o quanto isso nos delimita, ou talvez seja até uma forma de violência social, a gente querer limitar alguém a uma definição, né? A gente sabe que esse conceito de identidade surge com a ideia dos Estados-nações, mas hoje em dia se pode falar como um projeto para a vida, construir múltiplas identificações, não como algo imutável, né? Mas como algo que vai se transformando, como acho que fica exemplificado quando você disse que entrou muito jovem, estava descobrindo o curso, se descobrindo o que é essa atuação como professor, que também
é uma coisa feita junto, né? Então a gente tem que superar um olhar muito encerrado em si mesmo, enfim. E aí eu queria já começar a fazer uma articulação sobre isso com a educação. Recentemente foi centenário do Paulo Freire, e uma das críticas que ele traz a esses modelos tradicionais de ensino é exatamente o que ele vai chamar do ensino bancário, né? Então, queria juntar essas duas coisas, essa crítica a uma ideia de identidade que nos é fornecida pela profissão, então parece que a gente só tem visibilidade social pela utilidade que a gente tem, frente a outras perspectivas, como do Ailton Krenak, que escreveu um recente livro, né? A Vida Não É Útil, que é uma crítica a essa ideia de que só pertencemos e somos valorizados enquanto úteis à sociedade. E essa crítica do Paulo Freire a uma educação conteudista, bancária, focada, como você disse, em uma literatura que vai ser cobrada, que não diz nada sobre a realidade daqueles sujeitos, ou um tipo de cultura, na verdade, você disse, né? Uma cultura clássica, europeia, que muitas vezes não conversa com a cultura que nos cerca. Então, como que a gente pode pensar em transformações no nosso contexto educacional atual, sobretudo você que atua em escolas particulares atualmente, né? Como que a gente pode pensar em promover uma educação para a autonomia, onde seja fornecido instrumentos para que esses alunos possam entender que a construção da sua essência, das suas identidades, é um projeto que eles têm potência para construir, e não algo que deve vir definido pela sociedade, e aquele modelo de educação que é para te empurrar para o mercado de trabalho e que se finda ali nesse processo de ser útil, né? De se enquadrar em um padrão social imposto por esse neoliberalismo que a gente vive. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para que os jovens, as crianças e os jovens tenham acesso direto aos signos, e não a gente interpretar para eles os signos, certo? Então, quando eu dei aula no cursinho, no primeiro ano que eu dei aula, eu estava procurando um caminho. Eu cheguei a fazer até aulas tradicionais em que alguns alunos diziam para mim: nossa, você melhorou bastante a sua aula, está bem mais organizada e tal. Mas hoje, vendo, eu acho que é importante ter uma organização, mas, de qualquer maneira, a gente tem que desorganizar para se organizar e se organizar para desorganizar, né? Então, dando aula, eu fui vendo que era necessário, assim, dizer, mesmo Camões, mas pode ser qualquer texto, pode ser, hoje em dia eu vejo a Unicamp nesse meio de vestibular um pouco mais à frente, em termos de, não de universidade, porque isso ela é à frente mesmo, mas em termos de vestibular, né? Como ela propõe outros caminhos, né? Como, por exemplo, Sobrevivendo no Inferno, né? Então, ou a Carolina Maria de Jesus, né? Acho que interessante isso, né? Como os vestibulares começaram com aquela tendência que veio de últimos governos de dizer, pô, a literatura tem que incorporar referências indígenas, africanas, autores desses lugares. E os primeiros autores que a FUVEST incorporou, e que, vamos dizer assim, as universidades em geral passaram a copiar e incorporaram, são escritores africanos, homens brancos, né? Certo? Mia Couto, para mim, é maravilhoso. Pepetela também. Mas assim, foram esses, né? Ainda é um discurso bastante próximo do eurocêntrico, né? São pessoas que muitas vezes foram educadas em outros países e tal, ou tiveram esse acesso, né? E acho que a Unicamp tem mudado um pouco isso com as escolhas, né? Tem aquela Paulina Chiziane também, que está na lista da Unicamp desse ano, que é um livro incrível, acho que chama Niquete, uma história de poligamia, né? E aí já tem um outro ponto de vista. Então, mas o que eu estava dizendo antes, estava dizendo que é importante que você, mesmo o soneto do Camões, que você coloque um soneto para os alunos lerem, mas que você não interprete. Veja o que vai sair. Tenha paciência como professor. Paciência no sentido de saber que você não é dono do saber e saber que é importante ficar calado. Tem professores que falam isso para mim. Como é que eu faço para os alunos participarem? Ninguém participa, né?
Porque os alunos também já vêm de uma educação, ainda mais em escola particular, mais do que no Estado. Vêm de internalizaram a educação como bancária. Eles internalizaram isso. Né? Teve um dia que eu estava dando aula que eu falei, a questão é que eu estou sendo protagonista agora, isso não pode acontecer. Daí eles olharam para mim assim e falaram, mas quem que tem que ser o protagonista então? Né? Falei, caramba, vamos começar de novo. Né? Parece que nem existe um outro, né? Não, tem que começar de novo, vamos voltar atrás, está tudo errado. Eu estou sentado no lugar errado, espacialmente. Né? A gente tem que se reestruturar de outra forma aqui, para ter uma troca mesmo. Então, assim, se coloca um soneto do Camões e não diz assim, isso é classicismo, isso representa a quebra do equilíbrio, e isso que se chama paradoxo. Não, você coloca o soneto e fala que versos que te chamam atenção, lê em voz alta, sente o texto, o que você acha que tem a ver com a tua vida? E a pessoa vai dando sentidos para aquele Camões que você nem imaginava, na verdade, e que não estão nos livros acadêmicos necessariamente, embora possam estar também. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter coragem, primeiro, para abdicar dessa falsa noção de completude. Os cursinhos são assim, né? Eles trazem essa falsa noção de completude. O jeito me põe 40 aulas daquela matéria, aí dá tempo do professor dar 35 aulas e meia, e aí eles botam aula de sábado e domingo para completar as 40, como se a educação fosse isso, transmite o saber e o outro reproduz o saber, transmite o saber e reproduz o saber. Então, a gente sabe que tem essas aulas na educação tradicional, ainda em Ribeirão Preto, 95% são assim, que mesmo nas escolas que se propõem a serem diferentes, elas são influenciadas por isso também, os professores chegam lá também com esse pensamento, e aí a pessoa explica a matéria, traduz os signos, ninguém pensa, todo mundo anota, a sala boa é aquela que ficou em silêncio, é aquela que fez menos perguntas, tem gente que tem a manha de dizer isso, porque aí não atrasou, e no final propõe exercício e passa a resposta. E em cursinho era normal as pessoas falarem para mim, dita, né? Certo? Os alunos falarem, dita, pelo amor de Deus. Né? Então era um negócio de olhar e falar, caramba, né? Então, você tem primeiro como mudar a ordem da aula, né? Começa pelo exercício e não dita porcaria nenhuma. Deixa todo mundo pensar, interpretar, ler aquele poema, sentir o poema, coloca a música, trabalha com outras noções, além das racionais, embora também com as racionais, coloca em discussão e tenta dar uma aula, vamos dizer assim, não é trabalhar menos o conteúdo, porque não adianta o cara pensar no estudo de literatura hoje, como a escola convencional acredita. Não adianta o cara saber todos os escritores pré-modernistas, modernistas da primeira geração, modernistas da segunda geração, as características gerais. Não adianta se ele não leu Amar, verbo intransitivo, se ele não leu Sagarana, se essa leitura não foi, por exemplo, coletiva, se isso não foi feito coletivamente com a classe, de forma livre, criativa, usando aquele livro em si, e não traduzindo essa interpretação. Então, assim, respondendo a tua questão, eu acho que as escolas hoje são muito... E o Vinícius tinha comentado, né, falar um pouco sobre essa educação tradicional. As escolas, elas ainda são extremamente bancárias, elas ainda acreditam nesse depósito do saber. Aliás, nem tem como questionar isso, na verdade. Quando você começa a questionar, as pessoas falam, não, mas você é louco, ou então já escutei a pessoa falar assim, isso daí é para daqui a 50 anos, se fosse assim, deixa eu morrer, porque eu quero fazer o que eu estou acostumado, já decorei a apostila, né? Sabe? Então, assim, um negócio que nem o professor aprende, né? Então, é muito complicado. Por exemplo, uma pessoa que me ensinou bastante, chamada Gisele, foi minha coordenadora em 2003, 2004, 2005. Aí eu estava lendo, isso era na Miró, e eu trabalhava também com criança pequena. E eu propus a leitura de uma adaptação do Dom Quixote para uma classe que seria 5º ano hoje, que era a 4ª série na época. E aí, quando eu estava saindo da classe, eu achei um livro no lixo. E eu falei, cara, assim, pensei uma coisa óbvia na época. Nossa, que tristeza, né? Olha o que fazem com a literatura, né? Jogam no lixo,
esses alunos não sabem nada, não querem saber mais de nada, os jovens estão perdidos, né? Há uma inversão de valores, todas essas bobeiras Moralismo. que as pessoas falam. Aí fui falar com a minha coordenadora isso, falar, meu Deus, olha o que aconteceu. E ela falou para mim assim, eu achei que foi uma ótima resposta, porque o Don Quixote, de repente, você espera que ele seja um herói idealizado, e de repente ele, além de signo do sonho, símbolo de sonho, é de loucura também. Então, quando a pessoa vê aquilo, e ela tem 11 anos, ela se vê enganada. Meu Deus, isso tudo era mentira. Esse cara é um maluco que está perdido aí, entendeu? Ele devia estar no hospício. Aí ela pega o livro e joga no lixo. Quer dizer, esse aluno compreendeu muito bem a discussão, certo? Você deveria valorizar e começar a próxima aula. Ela me deu uma sugestão que era trabalha com essa ideia do lixo. Daí começou a aula, eu propus que todo mundo jogasse o livro no lixo. O lixo estava limpo, né? Aí eu falei, todo mundo coloca o seu livro aqui. Aí todo mundo olhou e falou, mas é o lixo. Eu falei, não, todo mundo vem e coloca o livro aqui. Aí a discussão era essa. Por que a gente se decepciona com essa obra? Por que ela causa decepção? E era sobre isso um pouco, era trabalhar com uma desidealização da realidade com pessoas tão jovens, né, que não mereciam isso, mas faz parte, tem que passar por esse amadurecimento. Eu também escutei recentemente aqui, Felipe, aqui em Ribeirão, numa entrevista de emprego, né, me perguntavam se eu era bom. Eu falei, olha, depende do que é bom, né? Se for entregar resultado para passar no vestibular, é um conceito do que ser bom. Eu acho que educação envolve promover autonomia, se preocupar também com o aspecto psicológico, emocional. E eu escutei assim, não, se alguém te contratar para fazer essa pessoa passar no vestibular, é para isso, o resto você trata na clínica. E uma pessoa que se diz estudiosa, que participa do Instituto de Psicanálise de Ribeirão, então eu fiquei chocado quanto ainda se fala tanto de quebrar os muros da clínica, na psicologia, ou mesmo de uma educação mais humana, e esse discurso ainda é vendido já na hora de uma contratação, né? Então já vai toda a montagem de uma equipe com um viés bem problemático. Mas vai lá, Vini. Não, mas, Felipe, mas sobre isso, eu acho bem interessante o que você falou e bem sintomático mesmo. É assim que eu vejo acontecer, na verdade, em vários lugares que eu já trabalhei, em que trabalho, essas coisas funcionam assim, e acho que isso também tem a ver com o lugar da psicologia hoje, que é um lugar que não todos esperam, mas a gente vê que em Ribeirão Preto, por exemplo, tem muito essa tendência de reforçar a medicalização do jovem, ao invés de criar canais de escuta de fato, sabe? De diálogo de fato, mas de reforçar. Então, não quero menosprezar nenhuma doença mental, mas o fato é que, para muitos jovens hoje, eu tenho que dizer assim, tá, mas além do diagnóstico, quem é você? Que foi o que vocês me perguntaram no começo, né? E eu falei, a profissão é o meu diagnóstico? Não quero, né? Certo? Mas porque eles já vêm com diagnósticos, eles já vêm medicalizados, já vêm assim, já chegam no ensino médio, e é engraçado porque essa tendência muito forte nos últimos tempos, até antes da pandemia, né, ligada a suicídio, né, de depressão, e agora com ansiedade também, e essas coisas que o pessoal gosta de classificar como síndrome do pânico, qualquer coisa assim. Sinceramente, tem uma coisa que nunca me importou muito na psicologia, embora eu saiba que muitas vezes isso é importante para quem trabalha diretamente com a questão, é diagnosticar. Pensar na educação como diagnóstico não basta para mim, é preciso se descobrir além desse diagnóstico. Ele fica num lugar também bem tranquilo, bem confortável para a família. A gente já achou, e para a escola muitas vezes, a gente já achou uma razão, já diagnosticou, estamos satisfeitos com isso, como se os relacionamentos não tivessem a ver com ansiedade, como se o espaço para fala não tivesse a ver com ansiedade, né? Então, acho que tem um verso que me marcou muito sempre, eu sempre gosto de colocar essa música para os alunos, é do Renato Russo, que ele fala, disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, né? É mais ou menos assim, né? Tivesse a mesma força da dor, você acordaria todo mundo, a vizinhança, sua casa,
aquilo que está dentro de você, aquilo que está fora. Mas a sua voz não acompanha essa dor, né? Então, essa é uma luta minha, pessoal, nas escolas. Como fazer para criar canais de escuta, que a voz do aluno realmente apareça na sua diferença, não na homogeneização, né? Porque o que eu vejo são muitas escolas com o terceiro ano finalizando, não no Estado, porque é bom que no Estado tem heterogeneidade. Então, no Estado, tudo pode acontecer. Então, eu admiro muitos professores do Estado que têm coragem, que vão lá, escutam, trabalham, conversam, se questionam, vão para uma educação tradicional e falam, não sei, procuram outros caminhos. Eu admiro muito isso. Nas escolas particulares, é chocante você ver um dia de formatura e falar todo mundo igual, gosta das mesmas coisas, tem o mesmo corte de cabelo, usa a mesma roupa. Aí eu tenho vontade de virar avestruz, falando, não é possível que eu colaborei com isso. Felipe, eu achei muito legal quando você trouxe a questão da normalidade, né? Eu acho que agora você vinha falando um pouco disso, e eu fiquei pensando que essa normalidade, ela não é uma doença, ou digamos assim, né? Pensando nesse sentido que você colocou, ela não seria algo do sujeito, e sim coletivo, né? Que essa normalidade só pode se dar a partir de parâmetros estabelecidos numa relação de poder, né? E quando a gente está falando de jovens, adolescentes, e tem essa questão da medicalização, muitas vezes essa imposição da normalidade, ela vem dos pais, da família. E como que você consegue transformar essa crítica a essa dita normalidade em pedagogia, em formas aí didáticas, e principalmente pensando que você trabalha numa rede particular, com crianças que imagino que sejam majoritariamente brancas, né, como nós, detentores de privilégios, uma sociedade racista, muitos que acredito também que não tenham problemas financeiros, têm acesso a serviços, a tratamentos, a oportunidades. Como que você faz, como você consegue gerar um questionamento nesses sujeitos para que pensem que essa normalidade, que esse ser bem-sucedido, talvez, ou estar bem de saúde, seja um questionamento de fato, sabe? Para que isso possa ser considerado algo a ser pensado de forma crítica. É difícil, né? Eu acho que, assim, em primeiro momento, se pensar, por exemplo, assim, uma escola, quando eu posso participar das construções ligadas às decisões de uma escola, acho que a primeira mudança tem que ser com coragem na carga horária. Assim, a primeira mudança. Claro que cada professor de áreas específicas, eles também possam ter e tem que ter esse olhar, mas se você conseguir colocar na carga horária momentos para projetos pessoais, momentos de ócio e de tocar violão, entendeu? Que seja assim, aula de música, certo? Se você consegue colocar momentos de roda para simples conversa, sem que ali se aprenda nada necessariamente, mas que cada um possa se escutar a partir dos conflitos, dos medos, das dificuldades, das dúvidas. Então, hoje em dia, eu faço bastante isso. É assim, nas escolas que eu trabalho, os nomes vão sendo diferentes, assim. Então, tem um nome que eu dou em uma escola que chama Leve na Bagagem. Leve na Bagagem. É uma aula. Leve na bagagem. Mas não chamo de aula, chamo de encontro, né? Então, eu levo, às vezes, uma poesia, uma música, um texto. Mas a ideia não é exatamente assim, estudar aquele autor, embora seja nesses momentos, né, que o estudo talvez seja mais profundo, porque é quando o aluno consegue construir um significado a partir da música e da vida pessoal dele, né? Então, assim, aquela aula realmente, o que ela vai ensinar? Eu não sei, eu não posso garantir, eu não tenho certeza o que vai acontecer daqui a uma hora. Sabe, as pessoas geralmente admiram um educador que diz, eu sei aonde eu quero chegar, né? Olha aí como chegou, né? E a gente vê filmes americanos edificantes que são assim, né? Os educadores na porta da escola e no final dizendo, eu sabia o que ia ser, eu conheço a trajetória, né? Não, eu acho que a primeira coisa é não sei, certo, Vinícius? A escola tem que ter espaços do não saber, certo? Não sei, isso vai ser construído aqui, vamos ver o que vai virar, certo? Então, claro, eu, na prática, costumo usar esses momentos, esses encontros que eu tenho com os alunos, eu tenho nas 3 escolas que eu trabalho hoje em dia, né? Na Miró eu trabalho mais, porque eu estou na coordenação, então
termos de carga horária, envolvimento, é muito maior mesmo, mas, de qualquer maneira, nos 3 lugares eu proponho esses encontros, que eles sejam momentos que você possa fazer. No começo, você tem que fazer algumas dinâmicas, as pessoas ainda estão meio cascudas ali, não querendo se abrir, mas o primeiro processo é formar um grupo, e onde haja espaço para que um fale e o outro escute, que as pessoas possam conversar, se entender, nas suas diferenças também. E depois, momentos em que as pessoas possam falar, possam sentir. Agora, eu acho que isso é muito possível fazer em todas as matérias. Eu acho que, de certa forma, no meu trabalho na Miró, hoje em dia, é muito assim, conversando com os professores, dizendo, não, esse conteúdo é bacana, mas vamos tentar achar o aluno dentro dele. E vamos tentar pensar como que o aluno pode recriar esse conteúdo à maneira dele. Né? Então, acho que aparece assim na minha prática, no dia a dia. Aparece bastante em momentos de essas discussões, por exemplo, ligadas, por exemplo, à avaliação. Né? Eu não sei, eu tenho a sensação que parece que ninguém fez licenciatura no mundo do professorado e da educação. Sim, ninguém leu aquele capítulo chamado Fracasso Escolar, né, que vai direto ao ponto, assim, aquele aluno problema, né, e ele foi criado pelo próprio sistema, pela própria instituição, lide com ele, né, escute o que ele tem para dizer, às vezes é justamente o aluno problema que vai te transformar como professor, como educador, vai fazer você ver o desequilíbrio naquilo que você está propondo, ou suas contradições, né. Então, eu acho que esse é outro passo, viu, Vinícius, está respondendo a tua questão também. Acho que, na prática, é a gente se questionar sempre, trabalhando em sala de aula. Não acreditar exatamente que, nossa, aquelas falas, né, que a gente tem de professores, assim, então, eu preparei essa aula, me dediquei ontem, a noite inteira, eu não preciso estar aqui, né? Sabe assim, aquela coisa do professor que se esforça. Então, não, muitas vezes a questão é assim, se não deu certo, talvez seja porque a gente precisa se repensar, né? Se você tem uma situação, um problema, se você tem um aluno tido como problema, ele talvez esteja apontando uma falha que você não consegue ver na sua própria aula, no próprio sistema de ensino que você trabalha, né? Então, eu acho que aí conflitos vão aparecendo na prática e é ético que a gente decida a partir da escuta do aluno, a partir daquilo que ele diz, a partir daquilo que ele sente, a partir daquilo que ele pensa, e como a gente consegue estabelecer esse diálogo. Acho que nada pode ficar fora disso. Quando um aluno erra na escola, o erro é super importante, né? Mas hoje as pessoas têm vergonha de errar, né? O aluno esconde a prova dele quando ele tira 3,5, ele fala, não vou mostrar para ninguém, fica com vergonha daquela nota, né? E a educação passa a ser uma coisa de numerar o outro, classificar, diagnosticar, então eu acho que a forma pensando educacionalmente, começar a mudar a avaliação, você precisa mudar a forma de avaliar, quer dizer, você tem uma avaliação escrita, mas você também tem que avaliar quem o aluno foi no processo dele e, inclusive, propor que o aluno aprenda a se autoavaliar, né? Porque isso é uma coisa, assim, e eu não estou falando daquela autoavaliação que às vezes o professor não trabalha com a questão, da aula dele normal, matemática, ele enche a lousa, tal, todas as aulas. Aí no último dia de aula ele fala, faça uma autoavaliação, a sua nota vai contar. Daí todo mundo se dá 10, beleza. Não, não é isso, não é essa questão, né, de melhorar a nota, não tem nada a ver com isso. É autoavaliação no sentido de que, se pensar um professor, né, quando que um professor se autoavalia? Quando que um profissional é avaliado por outros, na verdade, antes até de se autoavaliar? A gente é obrigado a se autoavaliar diariamente. Então, eu acho que um dos passos é mudar esses pilares considerados tradicionais da educação. Carga horária, avaliação, sabe? Não ceder a essa tentação utilitária da educação tradicional e das famílias tradicionais e tentar encontrar outras soluções para esses problemas. Tem aquelas velhas questões, né? A Cortella, né, que fala muito isso, que é aquela frase que ele diz assim, no século XIX, o aluno é do século XXI, o
professor é do século XX, hoje em dia, e a educação, a escola é do século XIX. Né? Então, assim, tem um descompasso. Eu acho que tem a ver, eu acho que tem a ver. Eu acho que a gente tem que encontrar problema, tem que encontrar soluções e lidar com os problemas de agora, com novas soluções, né? Não com velhas, né? Tem um artigo que eu li numa revista aqui, eletrônica, que eu tenho acesso, a Jacobin Brasil, que é de uma professora de Brasília, ela chama Juliana Meato. E ela escreveu por uma pedagogia da escuta. E ela coloca assim, um trecho: dialogicidade, essa palavra difícil, que é encontro e trabalho, refere-se a um ato de criação, um lugar de fala e escuta. E eu sei que você tem essa parte aí de desenvolver uma atividade de diálogo na escola Miró, mas não acho que seja tão simples assim fazer com que esses sujeitos, no caso os alunos, queiram ser escutados, né? Talvez eles queiram muito, vibrantemente ser escutados, mas talvez ali não é assim, só criar o espaço e plim, a coisa acontece. O que você diagnostica aí aí voltando para a palavra diagnóstico, você não gosta, né? Eu entendi que está no contexto. Mas o que você percebe, o que você escuta aí com seus sentidos de modo amplo, que as razões de ser tão difícil assim para esse jovem hoje conseguir se expressar no espaço da escola, por mais que essa escola tente quebrar esses padrões. Primeiro, em geral, a mesma escola que tenta quebrar padrões também ainda não mudou muito, ainda reconstrói-se com padrões. Então, essa escola está no mundo, né? Está então, fora do mundo. Então, assim, não tem jeito. O aluno ele já traz um pouco a concepção de que ser bom, não todos, né? E não toda hora, mas ele traz a concepção de que ser bom aluno não é exatamente falar ou participar ou colocar a sua visão de mundo. Ele não está acostumado. Teve uma vez que eu fiz uma dinâmicazinha boba, tinha umas perguntinhas do tipo, do que é que você gosta? E aí uma aluna me falou assim, numa escola aí que eu dei aula, ela me falou assim, eu tô nessa escola há 6 anos e nunca ninguém me perguntou do que eu gosto. Então, sim, quando eu escutei essa frase, eu pensei, nossa, eu achando minha dinâmicazinha boba, né? Agora, essa frase fica para a vida inteira aqui, martelando, né? Eu preciso saber do que os alunos gostam, cara, do que eles não gostam, eu preciso saber quem eles são, né? O estilo deles, a vida deles, me misturar um pouco com eles. Esse espaço, ele é difícil. O primeiro passo é você formar um grupo. Às vezes demora 1 ano para você formar um grupo, 1 ano mesmo. E às vezes tem decaídas, assim. Entra alguém novo e a sala se reestrutura, e você olha outras, de repente, se formando panelinhas, grupos que vão, né, se autoprotegendo, assim. O adolescente, ele ri da nossa cara um pouco, né, quando a gente fala, não, eu vim aqui para conversar com você, se teu amigo ouviu o que você tem a dizer. Ele dá risada, ele fala, ele olha para o adulto e fala, como se você fosse me entender, né, certo? Então, acho que o primeiro passo, quando isso acontece, é dar risada junto com ele um pouco. É admitir o quão incompetente nós vamos ser nessa atividade. Quer dizer, estou aqui para remontar a atividade, então. Eu propus isso, né, e vocês estão me mostrando que isso não adianta com vocês. Então, o que fazer a partir de agora? Porque eu acho que tudo significa. Quando você entra numa classe e o aluno está deitado de costas para você, lá no fundo, conversando com o celular, e você chama todo mundo, vamos lá, né? Vamos sentar, e ele continua deitado, já tem um significado. Já não é simplesmente levanta aí, logo, tira esse fone, guarda esse celular, senta todo mundo certinho, que aí já tem aquela questão da postura, né? Ficar todo mundo sentado certinho, enfileirado. Não, isso, quando eu entro na sala e vejo isso, já me dá uma outra ideia. Quem sabe eu não possa deitar ali perto dele, chamar o pessoal e falar, vamos fazer a sala deitado, né? Sim, estou dizendo que, de repente, não sei se vai dar certo, às vezes dá tudo errado também, fica uma zona. Mas o que eu quero dizer é que, se você não der uma experimentada, se você não tiver um pouco uma abertura para aquelas coisas que você considera, sei lá, como absolutamente essenciais
A gente é adulto, vê uma geração nova chegar, e esse novo, ele vai aparecer, ele vai tomar conta. Por exemplo, essa discussão do gênero neutro que se tem hoje, né? Ou fluido, ou não binário, ou etc. Tem várias definições as quais eu estou aprendendo ainda. Eu me interesso bastante. Eu acho muito interessante que a língua se transforme, né? Na verdade, é uma constatação óbvia. A língua sempre se transforma. Mas aí uns caras da minha idade, ou como eu, brancos, héteros, né? Heterotop, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão dizer, né? Não, não é assim, a gramática não permite, né? Como se a gramática não mudasse com o passar do tempo, ou como se daqui a 30 anos eu não esteja, ou daqui a, tomara, 40 anos, eu não esteja debaixo da terra e esse jovem esteja velho, dizendo, se espantando com outro novo que vem depois dele, né? Então, eu acho que, por que não incorporar, discutir, aceitar, ver essa linguagem se transformar a partir do falante, do jovem? Eu acho que é diferente você ter uma postura de não pode, né? Deve ter coisas que dê para dizer que não possam, né? Certo? Existem essas coisas, né? Se um aluno cospe no professor à toa, sei lá, se os alunos quebraram o elevador da escola, fazer balbúrdia, acho que dá para sentar e colocar algumas regrinhas de vez em quando, certo? Mas, no sentido geral, que essas regras sejam com a participação de todos, na verdade. Que as regras de uma escola envolvam todos os alunos, né? Que você tem espaço numa escola para assembleias, para discussões sobre a própria escola, né? A gente coloca o aluno com um futuro sempre. É sempre o que você vai prestar no vestibular, isso na educação pré-vestibular de Ribeirão Preto, né? O que você vai prestar no vestibular, esse ano, terceiro, tem que estudar. Esse ano, pode parar de fazer violão, pode parar de jogar bola, você tem que estudar, né? Certo? E aí a gente coloca sempre essa meta de futuro, mas e a vida dele de agora? E o presente que ele está vivendo? E o desejo dele atual? Eu acho que a escola tem que ser um espaço para esse desejo também, né? Então, quando o aluno percebe que uma aula como essa, que o Vinícius conhece esse curso que eu trabalho, né, que chama Diálogos, quando uma aula como essa, o professor senta e fala, vocês estão vendo que eu falo muito, né? Mas eu, numa aula dessa, é assim. Em geral, eu peço até para todo mundo ficar em roda e se olhar. Isso eu falo, ó, você está deitado no canto, ninguém está te vendo. É legal a gente ouvir e você ouvir o outro. Então, eu convido as pessoas para sentar em roda, com a cadeira, sem a mesa, para não criar nenhuma separação, para o corpo ser um problema. E eu digo, vamos ficar de uma forma que todo mundo veja todo mundo. Como que a gente fica? Às vezes demora 30 minutos. O encontro tem 1 hora. Demora 30 minutos para todo mundo ver todo mundo. Agora sim eu estou vendo todo mundo. Será que num tipo de trabalho nesse molde seria possível ou desejável abolir o professor? Uma vez eu tive que faltar. E aí eu estava me vacinando. Daí eu falei, eu vou faltar, mas essa hora aí era o Diálogos. Eu não tenho como chamar um outro professor agora, porque era tipo uma inscrição no dia anterior, né? E aí eu me inscrevi, olhei, tentei mudar o horário na manhã, não deu, e era 1 hora de eu entrar em sala de aula. E eu falei para o grupo, eu tenho que faltar, então, não sei, não consegui me colocar ninguém no horário. E aí os alunos falaram, não, nós vamos fazer o Diálogos. E alguns alunos comandaram, teve isso. Mas foram 3 que se organizaram e falaram, não, nós queremos continuar o Diálogos da semana passada, estava pegando fogo. Daí eu falei, então manda brasa. Então, tá feito, é assim é o ideal, né? Seria muito legal mesmo, Vinícius, que eu pudesse faltar sempre. Talvez isso vá acontecer naturalmente, mas eu acho que faz parte da proposta da escola, eu estar lá por enquanto. Mas pode ser, não aconteceu uma vez sem querer, pode acontecer outras vezes por querer, né? Felipe, muito interessante te escutar. Me sinto contemplado em muitos momentos da sua fala. Eu já tive também a experiência de ser professor do Estado, e
eu vou trazer para você um questionamento que eu tenho, para que você me ajude a pensar sobre isso. Tenho certeza que você vai fazer excelentes colocações. Eu quero contextualizar duas coisas. A primeira é a falta de psicólogos dentro da escola. E pensando nisso, nas escolas públicas do Estado, é gritante a falta de psicólogos na rede, e aí de pessoas que estejam exercendo mesmo a função de psicólogo, porque não é tão raro você encontrar professores que têm psicologia como segunda formação e que acabam não atuando esse papel especificamente falando. Esse contexto da falta de um psicólogo, que seria talvez um outro tipo de agente, um outro tipo de mediador que poderia possibilitar espaços de escuta, junto com isso que o Vinícius traz, né, como um tom provocativo da abolição do professor, mas eu percebo que um dos efeitos colaterais do nosso processo de educação, que surge de um bom discurso, que é a ideia de que o conhecimento nos empodera, nos traz uma nova visão de mundo, mas eu vejo que muitas vezes isso acaba indo para um lado de que aquele que faz o ensino superior, o mestrado, doutorado, especialização, ele se acha realmente mais poderoso, e a gente tem uma construção hierárquica dentro da escola que ainda não conseguiu superar críticas, como você falou, que não é de hoje que se vem sendo discutida em qualquer licenciatura mais séria, né, nos conteúdos programáticos, de que não é só o professor que é detentor do conhecimento. Esse aluno também detém conhecimento de forma a contribuir para esse processo. Então, me parece que dentro do ambiente escolar, você tem a falta de psicólogos ou de outras pessoas que poderiam possibilitar ou dividir essa responsabilidade de criar espaços de escuta e também de promover formas de entendimento da vulnerabilidade desses professores. Porque é muito comum, eu já passei por isso, que a sala de aula mais preconceituosa das escolas seja a sala de aula dos professores. E é difícil a gente simplesmente cair numa crítica ferrenha a esses professores que também, muitas vezes, não tiveram uma formação que os permitiram pensar fora desses vieses já previamente interpretados, como você colocou, né? Então, fico pensando isso. Como que você entende a importância de uma maior preocupação com a psicologia dentro das escolas para que esses professores possam ser escutados em um lugar de vulnerabilidade, inclusive de um lugar de vulnerabilidade diante dos seus alunos, para que isso desmistifique o mito de que o professor é o todo poderoso, o conhecedor, domínio daquela área, e também para que esse professor possa ter a chance de se reconstruindo nesse seu fazer enquanto professor, e não que já tenha que vir pronto, né, perfeito, sem problemas, porque eu achei muito interessante você trazer essa noção de que tem que ter espaço para o não saber, tem que ter espaço para a loucura, o que é chamado de loucura, enfim, para performance fora dessa padronização, né? Olha, não, acho que você falou bem, eu concordo com você. Eu acho que acontece, a psicologia ela acaba sendo usada assim pela sociedade, né? De uma forma utilitária, classificativa, diagnosticante. Quer dizer, o psicólogo, quando que o psicólogo atua nessas escolas? Quando, não dentro delas, né? Fora. Quando alguém consegue uma terapia de graça ou consegue uma indicação e uma terapia mais barata, e aí alguém que é problema, alguém que está com crises, alguém que tem conflitos, a escola fala, você precisa de um terapeuta. Isso nas escolas particulares é toda hora, daí as pessoas têm dinheiro para poder bancar, né? Em geral, né? Tem dinheiro. Então, você é um problema, parece que pessoal, né? Que não tem a ver com a instituição escola, que não tem a ver com a instituição família, que não tem a ver com as instituições sociais de forma geral. É um problema só daquela pessoa, de inadequação, e ir no psicólogo talvez... E é engraçado, porque, assim, mas 99% dos psicólogos que são amigos meus, mais ligados à psicanálise, pessoal que se formou comigo e que alguns anos próximos também, pessoas que eu fui construindo amizade e que hoje trabalham aqui em Ribeirão, nem todos ficaram por aqui, né, mas os que ficaram, todos eles vão na contramão desse discurso como proposta de trabalho. O problema não está em você, mas vamos lá, vamos tentar levantar, então,
os desejos dessa pessoa que me procurou e como é que tudo isso está acontecendo. Vamos dar voz para isso, mas, né, assim, a escola ainda não entendeu, né, que o papel do psicólogo, né, a instituição escola não entendeu que o psicólogo ele tem que ter envolvimento com a escola toda, né? Mesmo na escola particular que tem psicólogo, esse psicólogo acaba sendo também só um enfeite ou atende pessoas, faz orientação vocacional por 3 meses, entendeu? Vai o psicólogo lá e faz os testes de orientação vocacional e os pais e os alunos, de forma geral, se sentem muito seguros com esse teste, sendo que ele não mostra nada, a gente sabe disso. Isso, quer dizer, ele mostra alguma coisa sim, mas orientação vocacional, o que é? Você tem que fazer um projeto de 3 anos para isso, na verdade. Um projeto que inclua momentos em que o aluno trabalhe com projetos pessoais, com interesses pessoais, com desejos, que ele construa essa orientação vocacional aos poucos. E não simplesmente faça um teste que está fora dele e venha uma resposta para ele. Está vendo? Você tem que ser jornalista. Tá, beleza. Né? Eu, com 17 anos, eu fiz isso. Eu fui numa numeróloga e ela me falou que eu tinha que ser narrador de rádio. Pelos números, ela falou para mim, você tem que ser narrador de rádio. Todos os números combinam para isso. Você vai ter muito sucesso como narrador de rádio. E eu falei, que legal isso, mas não vou fazer. Né, assim, como orientação vocacional também é um pouco assim. Não é um processo de 3 meses só. Né? A escola não pode colocar esse papel. É como você pensar na questão da diversidade. A escola vai lá e faz assim, ó, Semana da Diversidade, olha que coisa bonita, né? Olha, a gente pode ver que o mundo foi feito para todos, também foi feito para as pessoas com deficiência, também foi feito, né, para os pretos, também foi feito para as mulheres, né? Olha, Semana da Diversidade, viva a diversidade. E depois o resto dos 2 anos e quase 3 anos e uma semana a menos, tem porcaria de diversidade nenhuma, tem homogeneização. É igual esse Setembro Amarelo, né? A gente fala tudo que tiver para falar de saúde emocional e psicológica nesse mês e o resto é cobrando nota de aluno, cobrando entrega de trabalho, resultado no vestibular e aquela loucura, né? É isso. Então, sim, de repente, se não incorporar e não tentar incorporar diversidade por 3 anos, estou pensando em ensino médio, né? Mas pode incluir os 9 anos de fundamental e tudo. Quer dizer, se você não pensar como instituição, como uma escola que possa incorporar essa diversidade, ou que possa estar aberta a ela de alguma forma, ou minimamente aberta a ela, pode ser assim, o gesto mínimo que algumas escolas particulares podem fazer é por bolsistas, né? Mas, infelizmente, também aí as escolas particulares elas fazem o seguinte, em geral, elas escolhem quem tem resultado de ponta, porque isso vai reverter em propaganda depois, né, quando entrar nos vestibulares. Então, a gente vê esses vestibulinhos, né, de escola particular aqui de Ribeirão. Massacre, uma bobagem. Eu leio as provas, já fiz essas provas na minha vida de vestibulinho, certo? Só que, assim, eu tentava, pelo menos, fazer questões interessantes no meu lugar, no meu papel. Você vê a escola pegar a questão do Enem e tascar no vestibulinho de 9º ano, né, e, assim, o que eles querem? 3 pessoas daquelas 500 que tiveram um resultado absurdo e não podem pagar, a gente vai oferecer bolsa para esses 3, porque eles vão estar no outdoor daqui a 3 anos. Isso não tem nada a ver com a nossa escola, nosso processo, tem a ver com o fato né, da competição. Né? Então, enquanto isso, um bando de jovens achando que, sei lá, eu acho que tem um lado bonzinho nisso. Que legal você se testar, se ferrar, aprender com a vida, levar nota baixa. Essa parte é legal, tá? De leve, tá bom? Mas, assim, no sentido geral, como projeto de escola, não basta, é muito pouco o vestibulinho. Se no mínimo, no mínimo, como que poderia ser esse processo? O aluno vai lá e produz algo. Tem 4 atividades criativas. Uma de exatas, uma de humanas, uma de linguagens e outra de ciência da natureza. 4 atividades criativas. O aluno participa dessas atividades e cria. Essa podia ser a entrada do aluno numa escola. Não precisava ser vestibulinho. Estou pensando, não estou mudando o sistema em nada, hein? Os alunos estão indo, pagando, fazendo, voltando, mas a proposta da escola é criativa e vamos ver que aluno que nos procurou, como ele é, o que ele pensa.
E, claro, discutir bolsa, essas coisas, isso daí sempre foi, sempre vai ser individual. Não estou falando na escola particular. Na escola do Estado, eu acho que tem muito espaço, na verdade, para a criatividade. E acho que se usa pouco. Acho que o psicólogo, a psicóloga poderiam fazer parte desse espaço, né? Então, por exemplo, na Miró, teve um grupo da USP com quem a gente tem uma parceria, da professora Sumi, lá da USP. É um grupo que trabalha com educação em biologia. E os alunos fazem práticas de ensino com ela, né? Então, eles têm momentos práticos, né? Eles aplicam o curso que eles elaboraram. E aí ofereceram para a gente adorou, foram alguns cursos maravilhosos que eles ofereceram, foi muito legal, pena que foi nessa época de pandemia, então foi tudo online, mas foram cursos bem interessantes, e um deles era um curso, eu esqueci o nome agora, era um nome bem criativo, mas um curso sobre gênero e sexualidade de maneira geral. E aí as alunas dela, né, da USP, e as duas alunas que ofereceram o curso, falaram para a gente, vamos fazer com os professores esse curso, não com os alunos. E foi muito rico, inclusive, como todos nós tivemos que olhar para os nossos preconceitos, para visões pré-concebidas, né? E aí eu não estou falando mais simplesmente, como eu comecei, né, falando assim, de aquilo que é considerado anormal ou normal. Não, não é simplesmente isso. Na verdade, você pode até ser aberto e, mesmo assim, não perceber que você não está acompanhando as mudanças, as sensações, os sentimentos dos jovens de hoje. Então, o tempo todo elas questionaram os professores, na verdade. E nós, assim, naquele, sabe, a gente, de repente, parava para pensar e falava, caramba, é isso, eu ainda penso assim, né? Se eu não me transformar, se eu não mudar, e acho que isso tem um efeito transformador muito grande. Mas, escuta, em todas as escolas que eu trabalhei na minha vida, principalmente as pré-vestibulares, né, elas não têm, vamos dizer assim, um trabalho não é com psicologia. Até tem um psicólogo, às vezes, que é bom, viu? Você tem um psicólogo que faz propostas dentro da escola interessantíssimas, mas a instituição em si, ela não se preocupa, não é com o psicólogo, é com o pedagógico. As reuniões são pro forma, acontecem 2, 3 vezes no ano, não há discussão sobre educação, né? Se há, é considerado viagem, certo? Porra, perdendo meu tempo vindo aqui, falando essa bobagem sem sentido, né? E a gente vê que, de forma geral, as pessoas costumam... Porque, assim, é interessante, Felipe, que você tenha falado dessa presença do psicólogo na escola, porque, ao mesmo tempo, a gente também tem que fazer o movimento do Vinícius aí. Ia ser legal sem professor, né? Ia ser legal sem psicólogo. E seria legal também... Não, eu acho que o psicólogo tem que ter um lugar na escola, tá? Mas eu estou fazendo um parênteses mais para fazer uma ressalva no sentido de você ter um grupo de professores muito grande que vai dizer, não, eu não fiz psicologia. Eu ouvi isso a vida toda, porque eu tinha feito, né? Então, eu mudei para letras, eu fiquei um tempo dizendo para mim mesmo que eu tinha mudado bastante, que psicologia não era mesmo minha praia. E dando aula, aos poucos eu fui percebendo que eu sempre fui identificado assim, mas você é psicólogo, né? E aí eu fui vendo como a minha formação me marcou para sempre. Tanto que hoje o Vinícius sabe, eu retornei a ela. Hoje minhas atividades de sala de aula são muito mais ligadas à psicologia do que a literatura. Seria a área que eu mais abraçava antes em português, literatura gramática. Então, de repente, o professor acaba virando e falando, não tem nada... Alunos com deficiência, por exemplo, né? Eles vão dizer assim, não, eu não sei trabalhar com eles, eu não sou especialista nisso. Tá, tudo bem, mas a gente tem uma sala de aula com 35 pessoas diferentes. Não é com uma só diferente. Você foi preparado para lidar com 35 pessoas diferentes? Não, que bom, você é professor, vai lá. Entendeu? Quem que pode dar aula de biologia para essa pessoa com síndrome de Down? A mãe da pessoa com síndrome de Down ou você? É você. Vai lá, encontra o caminho. Aprende a ensinar com essa pessoa. As escolas estão muito voltadas para o ensino e pouco para a aprendizagem. Às vezes um aluno com deficiência mostra para a gente que a gente ensina mal. Mostra para a gente como se aprende, sabe? Então,
E fora que mostra para a classe e para os professores como as limitações são nossas, nem são deles necessariamente, embora eles também sejam limitados, porque são seres humanos, isso faz parte. Então, eu vejo muito essa questão, de repente a pessoa, Felipe, quer um psicólogo na escola para cuidar disso. A instituição, então, eu quero um psicólogo para lidar com essas diferenças, e a gente fica aqui no homogêneo, né? Que é uma bobagem, não é esse o lugar do psicólogo. O psicólogo é realmente mexendo profundamente na instituição, né? Que acho que tem um momento que o psicólogo ele vai ter que falar, por exemplo, em dinheiro, por exemplo, né? Funciona assim, tipo uma sessão de psicologia clínica, né? Não é um dinheiro por cima, não é. Por que é esse valor, né? Qual é o valor que você quer pagar? O quanto que vale esse processo que você está entrando aqui, né? Então, assim, o psicólogo ele vai mexer até com aquilo que as instituições consideram intocáveis. Nisso você não toca, que é as relações de poder dentro delas, certo? Ele vai mexer com isso. A escola tem que estar aberta para incorporar, para se questionar, inclusive nas suas relações de poder. Esse é o grande problema da escola particular, né? Isso ela não abre de jeito nenhum, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe quem tem a grana. Ela está num outro lugar, está em outra cidade, são sistemas de ensino gigantes, né? As pessoas se perdem um pouco nisso, né? E o dinheiro é sempre aquela discussão proibida, né? Fala, Vinícius. Não, antes de fazer a última pergunta, que a gente já está no adiantado da hora, eu queria falar sobre aquela questão que eu provoquei mesmo, né, que foi sobre a abolição dos professores. Foi num contexto meio específico desses espaços de diálogo, de escuta, que talvez seja interessante. Foi uma reflexão que eu tive ali bem espontânea, pensar que alguns espaços, de repente, a autonomia pode ser dos alunos, né? Mas de forma alguma, a gente pode prescindir do mais velho na sociedade, né? Daquele que percorreu um caminho e que pode contribuir para aqueles que estão chegando. Então, a figura do professor ela é essencial, fundamental. É óbvio que dentro de uma ressignificação também, acho que você nos demonstra esse caminho de até disputar, de brigar ali dentro de uma instituição privada, correndo risco, talvez, de assim, pisar no calo de alguém, ou você ir longe demais, né, nessas discussões. Então, é muito interessante. Há a possibilidade de ressignificar e também de saber a hora onde o professor falar, ó, aqui eu não sou necessário, aqui eu posso dar espaço para que esse sujeito crie sua própria dinâmica, sua própria pedagogia. E acho que já pode ser um bom exercício de convivência em sociedade, né? E também de organização dentro das instituições, que é o que você está constatando aí, que são relações de poder, muitas vezes, muito complicadas. Agora, a gente chegou na última pergunta e já queria agradecer a sua participação, o seu tempo. E essa é a pergunta da vez aí, que todo mundo que vem aqui tem que responder. Ah, meu Deus. Essa Felipe Nassar, o que é escuta? Cara, pergunta difícil, hein? Estou tentando escutar essa pergunta. Que é escuta? Isso, hein? Eu acho que escuta tem a ver com você não querer controlar o que está acontecendo. Não querer controlar. Por exemplo, eu sei que eu tergiverso demais, eu sou assim mesmo para responder as coisas. Eu vou dando voltinha e tal. Mas até algumas perguntas, eu até me espantei comigo mesmo hoje, que eu consegui falar assim, mas respondendo a tua pergunta, sabe assim, no final da minha fala, né? Até consegui dar esse sentido, né? Mas, de repente, a gente conseguir criar situações em que você não precise completar as lacunas, que as lacunas fiquem lacunares, que fiquem vazias, que se criem hiatos, que a gente
não vai ter noção de tudo. Quando virou aula online, muitas coisas foram interessantes no processo da pandemia. Não estou dizendo que eu quero voltar a isso, porque eu não quero. Não. Assim, eu acho que é muito legal você perceber que a escola é um lugar bacana, né? Acho que muitos alunos falaram nisso, né? Principalmente das escolas de Estado, né? Que eu acho que é um absurdo uma cidade como Ribeirão Preto não se organizar para disponibilizar a internet para os estudantes da prefeitura. É um absurdo, entendeu? Tenho certeza que tem dinheiro para isso e que é barato, tenho certeza. É uma questão de planejamento e organização. Mas o que aconteceu é que simplesmente alguns alunos, sim, eu sei, você vai dizer, mas eles não têm nem água encanada. Eu sei, mas você tinha um problema, o problema do saneamento básico também tem que ser resolvido, mas você tinha um problema prático que poderia ser resolvido e que facilitaria a outros. E a educação é assim, ela tem que estar em primeiro plano, junto com a água encanada, ela é tão importante quanto. Então, começou a aula online e os professores ficaram desesperados, e as pessoas falavam, não dá para controlar, tem um monte de quadradinho preto aqui no Zoom, e eu não consigo saber, ou no Google Meet, essas coisas, e eu não consigo saber o que os alunos estão fazendo lá. Eles estão colando, eles estão conversando, eles estão fazendo outra coisa. E, assim, a coisa que eu fui aprendendo com o tempo é assim também quando é presencial. Você não controla. A pessoa simplesmente pode estar pensando na morte da bezerra e fingindo que está te olhando, apesar dela manter aquela postura espartana aprendida desde sempre, né? Ela está em outro plano e você não consegue controlar ninguém, não. Você tem que abandonar essa necessidade de controle. Isso não significa dizer que a escola e uma sala de aula têm que ser indisciplinadas, não é isso. É simplesmente você reconhecer que não depende só de você. Você, sozinho, você não faz uma escola. Eu, por exemplo, quando eu tinha até os 39 anos, o meu sonho era abandonar tudo e virar um escritor mesmo, aí publicar livros e só escrever. Aí eu peguei umas férias, com 15 de dezembro, eu falei, essas férias até 15 de janeiro eu vou escrever para caramba, vou escrever um monte de coisa, vou me dedicar a isso. Aí quem sabe em janeiro e fevereiro eu já não consiga dizer, vou parar de dar aula e vou escrever. Eu faço aniversário em fevereiro, daí escrevi um monte. Chegou lá dia 10 de janeiro, começou a me faltar o que escrever, eu comecei a me sentir bloqueado. Aí eu andava, caminhava pela cidade, meio flanando, né, flanera, assim, tentando descobrir alguma coisa, e falava assim, não é possível que eu vou ficar sem sala de aula. Essa vida de escrever não vai dar certo. Então, quando eu fiz 40 anos, eu cheguei a essa maturidade. Eu sou professor mesmo. Minha vida é em sala de aula. Eu só vou ter ideia para escrever coisas bacanas se eu puder transformar o que eu escuto deles. Se eu puder perceber que todas as turmas são diferentes, cada aluno é diferente, e cada um é um palácio cheio de portas, aquela cabeça da Alice, do País das Maravilhas, quando ela entra dentro da toca e entra dentro de si própria, e vê um monte de portas trancadas e chaves que não funcionam, sabe? Então, de certa forma, esse surreal, essa perda de controle, eu acho que tem a ver com a escuta, por incrível que pareça, que é assim, não vou controlar o que é que eu vou ouvir, vamos ver o que é que eles vão falar, e eu não posso dizer o que é, eu só posso dizer depois que eu ouvir. Né? Sabe assim, ó, a vida de professor hoje, eu tenho 47 anos, eu poderia estar dizendo isso, talvez já tenha dito muitas vezes, eu sei o que eles vão dizer, eu sei o que eles vão perguntar, eu sei o que vai acontecer, eu estou fazendo esse problema porque eu sei, né? E, porra, quando aparece alguma coisa que a gente não sabe, há uns 10 anos, eu chegava a ficar vermelho quando isso acontecia na sala. Caramba, isso não previ. Nossa, o que eu vou fazer agora? Né? Certo? E aos poucos, e eu já tinha experiência, já era velho, tinha 37 anos, já dava aula fazia tempo. E aos poucos eu fui vendo que não, que era um recalque meu, né? Então, escuta é a gente analisar nossos próprios recalques, certo? Também, segunda resposta. Valeu.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela escuta de vocês. Hoje o episódio com o Felipe trouxe um tema muito importante, que é a educação, novas formas de se promover práticas educacionais, a relação da educação com a psicologia. Foi um episódio muito rico. Fica aqui nosso agradecimento à disponibilidade, generosidade do Felipe. E quem quiser saber mais sobre o podcast Sementes da Escuta, pode fazer isso pelo Instagram, @Sementes da Escuta, ou pelo nosso e-mail, sementesdaescuta@gmail.com. A produção e idealização do podcast é de Felipe Petenus e Vinícius Barros. A nossa trilha sonora, que está tocando aí no fundo, é por conta do Marcos Máximos, e nossa identidade visual da Cami Vince. Isso aí, escutadores, muito obrigado e aí, tamo junto até o próximo episódio. Um grande abraço, valeu!